Muito bem, então vamos lá começar a terceira aula do minicurso de escrita acadêmica. Vou compartilhar aqui com vocês. Sempre que vocês quiserem, é só interromper a aula, não tem problema nenhum. Quiserem tirar dúvida, certo? Bom, na aula anterior, que a gente viu, foi o final de como organizar um artigo acadêmico, né? E aí, o último slide que a gente viu foi exatamente uma sugestão de sequência de escrita, em que vocês, obviamente, depois de ajeitar toda a base de dados, vocês vão ter os resultados, aí vão escrever a parte de resultados de discussão, que é o coração do artigo, né? Depois, as conclusões às quais vocês vão chegar, aí vocês voltam para a introdução, metodologia, abstract, e por último, o título. Essa é a sugestão a ser seguida. E as duas aulas dessa semana, que vão concluir esse mini curso, nós vamos ver a parte de estilo e linguagem, que chega para a gente quando a gente está orientando um aluno, seja ele na graduação, no mestrado, ou numa especialização qualquer, enfim. Às vezes chegam textos bem complicados, né? Assim, existe uma dificuldade clara de estabelecer um estilo e uma linguagem mais apropriados para o texto acadêmico, para o texto na língua mãe, né? Na língua materna, de uma forma geral. É sofrível, às vezes, a coesão do texto. Você encontra texto muito desconexo mesmo, né? Então, nós vamos abordar alguns problemas, dos muitos que existem, né? Mas alguns problemas mais ligados a estilo e linguagem, entre eles da especificidade, da complexidade, da ambiguidade do texto. Vamos começar em relação ao estilo de uma forma mais geral. São algumas dicas que eu quero dar para vocês, por exemplo, em relação ao uso de abreviações. Quando a gente vai usar pela primeira vez uma abreviação, esse nome precisa vir por extenso. Isso pode parecer meio óbvio, mas a gente encontra, quando você vai ler, né, o manuscrito, né, o rascunho de um TCC ou de um artigo em si, às vezes você encontra uma sigla que você nunca viu antes no texto, que você não conhece, e aí vem o problema. Então, eu dei um exemplo aqui. Aqui os autores, quando vão, eles poderiam escrever NEPS, que significa National Education Panel Survey, uma pesquisa sobre educação. Para escrever a primeira vez, você precisa escrever o nome da pesquisa como um todo. E colocar entre parênteses o que significa, né? Qual é a sigla, qual é a abreviação. A partir daqui, não tem problema você colocar só a abreviação. O leitor já vai estar familiarizado com o que significa aquela abreviação, né? Mesmo que você já tenha escrito o que é a abreviação, ainda assim, eu recomendo que se tome cuidado para usar muitas abreviações em uma mesma sentença.
Aqui é uma sentença fictícia, né? Eu criei só para vocês terem uma noção de como pode ser, mesmo que todas essas siglas já tenham sido faladas anteriormente, mas fica muito esquisito no texto, né? O desvio padrão. O DP do PIB per capita, né? Do PIB-PC, calculado pela PNAD, foi maior do que o DP do PIB-PC, calculado pelo IBGE. Quer dizer, DP, PIB-PC, PNAD, IBGE, tudo numa mesma frase, e isso fica muito esquisito e não é apropriado no estilo de texto acadêmico. Tá? Só fico alerta, caso vocês se empolguem aí, né, escrever umas abreviações, umas siglas, é bom ter cuidado. Algumas abreviações latinas, né, que a gente às vezes usa, essas abreviações e o uso dessas expressões latinas são válido, né, o uso é válido, mas é preciso, obviamente, ter parcimônia, ter cuidado, ter cautela, não ficar usando a torta e a direita, e usar de maneira apropriada, né? Você pode ficar usando as coisas sem saber o que significa, porque às vezes não cabe na situação. Né? Et al., a gente usa muito quando você tem um artigo que tem vários autores, né? Mais que 3 autores, você já coloca et al., que significa e outros, né? Por extenso, et ali. E isso a gente usa muito. E nos economiza espaço, né? Quando a gente vai citar esse artigo com vários autores. Versos, particularmente, eu não vejo muitos textos usando versos, mas pode acontecer, etc., e outras coisas, né, etc. É o mais comum, a gente usa no dia a dia, mas eu não sou, aí é uma questão de estilo, né, pessoal, mas eu não sou muito favorável que você vai enumerando as coisas e no final você coloca etc. Etc. Pode ser muita coisa. Enumere o máximo possível e pronto. Id est, que é isto é, né? Às vezes a gente encontra, principalmente em textos em inglês, a gente encontra bastante. Ceteris paribus, a economista gosta muito de ceteris paribus, né? Tudo mais constante. Exemplo gratia, que é por exemplo. Eu prefiro que se use por exemplo, né? Que você vai colocar um L e um G, muita gente não sabe o que é, aí depois você vai ter que explicar o que é, e aí não é legal. Usa a expressão por exemplo, que já garante o entendimento. E o apud, é óbvio que tem muito mais expressão latina, mas a gente não vai ver todas, né? O apud é com, junto a. E a gente usa também algumas citações, né? O apud em citações deve ser evitado ao máximo possível. É quando você vai citar um autor que cita outro autor, mas, né, de um texto mais antigo. Então, o ideal é você buscar o texto original, ler no texto original, e aí você usa a citação original, e não do novo autor, né? Quando você não encontra o texto original, aí vale o apud, para você não perder aquele trecho que é importante para a conceituação ou para a contextualização que você esteja usando. Numerais. Normalmente se separa, né, a grandeza da unidade, 3 minutos, 0,5 gramas, 0,2 desvios padrões, né, SD, Standard Deviation,
E você não separa quando você está usando porcentagem ou grau, né? A não ser que você coloque quantos graus, a que medida de grau, que aí você cola o grau na medida, Fahrenheit, Celsius, etc. Aqui tem um trechinho, particularmente, dentro do jornalismo, a gente escreve por extenso de 1 até 10. E a partir do 11º, né, o 11, a gente escreve o numeral em si. Essa regra eu não vejo em artigos acadêmicos, né? Pelo menos eu não percebo isso em artigos acadêmicos, embora eu particularmente, por conta da minha origem lá no jornalismo, eu continuo fazendo. Aqui em inglês, o cifrão, ele é colado no número, né? E, óbvio, no padrão americano, no lugar do ponto da milha, né? Da milha, da milhar, a gente usa a vírgula. Você não vai escrever em inglês, você vai ter que especificar que moeda que é, e aí você vai usar o S cifrão para dólar, R cifrão para reais. Eu não coloquei a minha mesa digitalizadora, deixa eu sentar aqui, que eu acho legal para ir fazendo as anotações nos slides. Só um instantinho, gente. Pronto. Agora sim. E aí você usa o valor e tal, e tal, e tal, e tal. Certo? Ainda dentro dessa parte de estilo mais geral, qual seria o tempo verbal apropriado para o artigo? Né? Dentro da área de economia, a gente vê muitos artigos escritos no tempo presente. Mas eles podem também, sem nenhum problema em termos de estilo, ser escritos no passado, ou na voz passiva, no passado. Tipo, aqui tá grifado, né? Eu criei um teste e tal, um índice do teste, estão associados, é associado, né? Aqui dentro da conclusão, we show, nós mostramos conceitualmente e tal. Refere-se, considera. Em sua grande maioria, os verbos estão no presente, certo? O verbo estar no presente, eu considero que deixa o texto mais dinâmico do que no passado. Mas, sem nenhum problema, sério, sem nenhum problema em termos de estilo. Você pode escrever um artigo em termos de com verbos no tempo passado. Quando você vai falar sobre os achados do artigo, o artigo encontrou isso, encontrou aquilo, tal, os resultados foram esses, foram aqueles. Então, a gente usa muito passado. E você pode misturar um tempo verbal com o outro. Nesse caso aqui, eu sempre recomendo para todos os meus orientandos que o melhor exercício é ler os artigos, ler, se familiarizar com essa escrita acadêmica, dentro da área de cada um. Esse curso pode ser para pessoas de outras áreas que não economia. Então, o que é preciso é que o autor ele se familiarize com a escrita da sua área, como é que se escreve, e você vai seguindo aí, mais ou menos, a regra da área, para ter publicado o seu artigo. Voz passiva e voz ativa, tanto faz, qualquer uma das duas bem aceito, entretanto,
é bom ter cuidado com a voz passiva, porque às vezes você exagera com a voz passiva e torna o texto mais chato, mais pesado, né? Porque a voz ativa deixa o texto mais dinâmico. Como um artigo, como uma escrita acadêmica, ela tem que ser direta, a voz ativa eu considero preferível, né, em relação à voz passiva. Além disso, como a gente precisa, às vezes, economizar em palavras num texto acadêmico, a voz passiva, você precisa de mais palavras para escrever a mesma coisa. Então, às vezes é bom colocar o texto no formato direto. Você vai ter a mesma mensagem, um texto mais dinâmico, mais direto, ainda vai economizar palavras. Então, é o melhor dos mundos. Certo? Então, sempre que puder, coloque na voz ativa. Outra dica em relação a estilo em texto é essa dúvida que muitos autores carregam entre usar a primeira pessoa ou usar a terceira pessoa. Tá? Em português, a gente usa a terceira pessoa, certo? Observa-se, constatou-se, né? E não observamos, constatamos, ou observei, constatei. Esse uso em primeira pessoa é mais reservado a artigos em inglês. É muito comum que o autor escreva em primeira pessoa nos artigos em inglês. I regret, we show that. No entanto, ainda em português, em áreas como humanas, a gente encontra muitos artigos escritos em primeira pessoa do plural. Esperamos, concluímos, mesmo que seja um único autor, né? Às vezes eu entendo isso aí, entendo, porque esperamos, mas a pessoa está escrevendo sozinha. Professora, Oi? o Pedro falou que estava. Como é? Não, porque o Pedro falou que ia entrar, não sei se você... Tá. Ele pediu autorização, não ouvi o barulhinho. Pede para ele entrar, pode pedir. Não tem problema nenhum. Bom, quando ele pedir, eu autorizo e pronto. Então, os textos escritos em terceira pessoa, que é o mais comum que a gente vê em textos em português, principalmente na área de economia, e a nossa área, são textos mais impessoais, são textos mais apropriados para uma escrita acadêmica. Né? No inglês, o recurso de utilizar a primeira pessoa, seja do singular, quando é um texto escrito por um único autor, seja no plural, quando é um texto escrito por vários autores, é utilizado muito como um recurso para ênfase, né, para chamar atenção para aquela informação. Tá? Mas é muito diferente para português. Então, a gente precisa saber distinguir os dois tipos, os dois estilos. Se você quiser publicar em inglês, não tem nenhum problema, né? Aí tá tudo certo. E aí, um exercíciozinho que a gente já vai começar aqui a tentar fazer é pegar esse texto aqui, pessoal, e transformar para a terceira pessoa.
Como é que vocês modificariam? Espera-se ajudar os estudantes e professores a melhorar a compreensão do funcionamento da regressão logística. Nessa linha, assim. Tá, isso aqui não tem nenhuma terceira pessoa, nenhuma primeira pessoa, e por esse motivo, é de nossa abordagem, né? A abordagem, né? Aqui precisa de nossa, a abordagem. A abordagem se concentrou na exposição, blá, blá, blá. Acredita-se, né? Acredita-se. Tem mais algum? Vamos lá. Primeiro passo para melhor. Esse aqui é um exercício que eu faço todo semestre, toda vida que eu vou corrigir, ler os primeiros manuscritos de uma monografia. Sempre eu vou encontrar um nossa, nosso, nossos, observamos, comprovamos, sempre, sempre. E eu sempre faço, chamo a atenção para escrever em terceira pessoa, né, já que está escrito em português. E já que é na área de ciências sociais aplicadas. Tá? Bom, não custa nada a gente falar em termos de linguagem, que é preciso utilizar uma linguagem formal, né? Vamos evitar contrações. Eu já encontrei algumas vezes não sei se foi erro de digitação, mas às vezes está mais de uma vez no mesmo manuscrito. Então, pro C eu exagerei, né? Pro C é muito mineiro, mas só para ter a noção, né, de que essas contrações não são bem-vindas em textos acadêmicos, né? E aí eu já alerto para que vocês não caiam no extremo oposto, que é de rebuscamento de palavras. Às vezes eu tenho a impressão que alguns estudantes vão ao dicionário para buscar palavras assim mais rebuscadas e que às vezes essas palavras não cabem num determinado contexto. Então fica um negócio muito muito esquisito. Então, quando você for usar uma linguagem, usa a linguagem mais simples, mais direta possível. Né? E com o uso de menos palavras. Menos é mais em um texto acadêmico. Né? Menos é mais. Escrever de forma simples e direta. Certo? É preciso, gente. E aí vocês vão ter que voltar um pouquinho nas aulas de português de vocês. Às vezes, pode ser que vocês não tenham gostado, né, das aulas de português, mas é preciso que vocês dominem essa linguagem. Qual é o conjunto de palavras que vocês vão utilizar para formar uma sentença? Vocês vão usar pronomes para substituir algum nome? Vão qualificar alguma outra palavra? Vão usar preposições, conjunções? É preciso que se tenha cuidado na hora que você for escrever. E depois que você escrever um parágrafo, ou dois, ou que você concluir uma seção ou subseção do texto, volte. Sempre, sempre leia em voz alta o que você escreveu, com todos os pontos e vírgulas que você colocou, da forma como você colocou. Se aquilo soar estranho para você,
Se tiver confuso para você, e foi você que escreveu, então tem alguma coisa errada. Porque se para você que escreveu está confuso, imagine para quem não escreveu e que está lendo. Né? Então, tenta localizar onde é que está a origem daquela confusão, que não está fazendo sentido naquela seção, naqueles parágrafos, e reescreve. Esse é um exercício que vocês precisam fazer automaticamente. Terminou de escrever uma seção, uma subseção, um parágrafo, você lê em voz alta. Vai melhorar bastante, porque quando você lê com os pontos e vírgulas que você escreveu, você vai perceber uma falta de ar, significa que a sentença está muito longa, né? Ou então que você começou a ler e a sentença não terminou, significa que ela não faz sentido, que está confusa, que precisa de uma complementação. Né? Coisas assim que você identifica nessa leitura em voz alta. Né? Ainda dentro da linguagem formal, algumas expressões devem ser evitadas. É óbvio que tem muitas expressões que devem ser evitadas, gírias principalmente, a não ser que você esteja escrevendo sobre gírias, mas aí é o objeto do seu estudo. Então, fora isso, gírias não são bem-vindas no texto acadêmico, né? E algumas coisas que são muito comuns. Quando a gente escreve ao contrário ao que o autor escreveu, não. Em contraste, é melhor, é preferível. Né? Ao invés de escrever hoje em dia, escreva atualmente. Né? E assim você vai, à medida que você vai lendo os textos, você vai ficando um pouco mais íntimo dessa linguagem, desse estilo. É preciso que você leia. Então, a leitura é o primeiro passo. Depois você vai tentar escrever. É uma distância, né? Entre você ler, depois você formula as ideias, depois você vai botar no papel as ideias. Tem uma distância aí, e é preciso treinar, né? Praticar, de fato. Cadê o Pedro? Não entrou? Vamos lá. Vou responder aqui no ar, gravando. Nada feito. Vamos lá. Vamos continuar. Bom, aí a gente entra na questão do estilo propriamente dito. Ali, até agora, eu tenho dado mais dicas gerais de como vocês precisam atentar para determinados erros muito comuns, né? Mas aqui a gente vai entrar na especificidade. Então, o que é a especificidade? É dizer que a escrita acadêmica é específica. Você não tem espaço para deixar muitas dúvidas. Você não pode deixar dúvidas. Você tem que dizer exatamente aquilo que você quer dizer, sem deixar dúvidas. Então, sentenças que são muito genéricas não são apropriadas para um artigo científico, para uma linguagem acadêmica. Olha só essa sentença aqui que eu trouxe. Novas estratégias têm sido propostas para superar as limitações no diagnóstico de doenças. Então, no mínimo, aqui você tem essas 3 perguntas a fazer. Que estratégia? Quais são essas limitações? Quais são as doenças? Então, essa sentença aqui, ela não diz nada.
ela é muito ampla, ela é vazia. De tão ampla, ela é vazia. Ela não tem especificidade nenhuma. Melhorando, a gente está no caminho de melhorar essa sentença. O uso de biosensores de carbono baseados em nanotubos tem sido proposto para superar a baixa seletividade exibida pelos sistemas convencionais utilizados para a detecção de câncer. Bom, as doenças, no caso aqui, né, os vários tipos de câncer, né, detecção de câncer. Que novas estratégias? Aí, biosensores de carbono e tal, baseado em nanotubos. Agora, Pedro. Pronto. Uai. Aí. Bem-vindo, Pedro. Vamos continuando. É? Que limitações, essas limitações que são colocadas aqui nessa sentença genérica, seria baixa seletividade imposta pelos sistemas convencionais. Então, os sistemas convencionais de diagnóstico, eles não detectam muito bem o câncer, né? Então, ele chama isso de limitação, a baixa seletividade, né? Ainda assim, bom, pelo menos você foi um pouco mais específico, né, nessa outra sentença, mas se pode sempre melhorar, né? Então, vamos lá, no sentido de você melhorar e economizando palavras. Afinal de contas, o texto acadêmico, ele é direto e simples. Biosensores de carbono, baseados em nanotubos, exibem alta seletividade para a detecção de câncer. Pronto. Já melhorou mais do que 100%. Né? De uma sentença que não tinha dito absolutamente nada, e pasmem, a gente consegue escrever um texto enorme sem dizer absolutamente nada. Você escreve, espreme e não sai nada. É possível? Sim, é possível. Está aqui. Essa aqui é uma prova de que isso é possível. Para uma linguagem bem específica, né? E que não deixa dúvidas sobre qual é a nova estratégia, sobre qual é a limitação que essa nova estratégia está combatendo, né? Seria a baixa seletividade, e qual é a doença que a gente está tratando aqui. Então, isso que é o cerne da especificidade de um texto acadêmico. O texto acadêmico não pode suscitar perguntas depois que você terminou de ler. A sentença ela precisa estar completa, específica. Então, vamos lá. Outra sentença aqui. Resultados econométricos indicam que o uso de bens culturais nas universidades o uso tende a aumentar o grau de exposição do agente a esses dispositivos culturais, aumentando as suas demandas por esse tipo de bem em específico. Essa sentença aqui está suscitando algumas dúvidas. Quais são as dúvidas que você pode... quais são as perguntas que você pode gerar a partir de uma sentença genérica como essa? Qual é esse bem, né, que ele se refere? Quais são esses bens, né? Quais os bens? O agente. Que agentes, né? O agente. Que agente? Agente? Um agente. Então, que agente?
no mínimo essas duas perguntas, né? Mas ou se isso vale para todas? Uhum. Então, a gente precisa... isso aqui é um texto publicado, já, publicado. É óbvio que foi publicado em uma revista de menor qualidade. Tá? Revistas de maior qualidade não publicam textos assim, tão genéricos, textos não tão bem acabados. E eu posso falar porque este texto foi publicado, tem meu nome nesse texto. Né? Tem meu nome nesse texto. Não foi nessa parte, mas tem meu nome nesse texto. Então, como é que a gente melhora um texto como esse? A gente vai ter que especificar. Não tem jeito. Como vocês melhorariam? A gente pode colocar, sei lá, a gente não tem uma receita, né, uma fórmula para resolver problemas assim. Então, resultados do modelo Logit indicam aí uso de bens culturais, você precisa especificar, né? Uso teatro, da biblioteca e tal, da UFC, porque esse estudo aqui foi especificamente dentro da UFC, então, essa generalização aqui não poderia ter sido feita, né? Porque é um estudo de caso, que vale para não necessariamente vale para todos, né? O agente aqui seria os estudantes. Professora, Oi? mas, por exemplo, no artigo, eu teria que falar várias vezes o nome da universidade? Ah, não. Ela. É porque eu tô isolando aqui, né? Mas aqui deixou genérico de toda forma, né? Porque expandiu para todas as universidades, pelo que a gente entendeu aqui, né? Não se Então, na universidade. E aí, na universidade, remete a uma universidade que ele está tratando, que já tratou antes, né? Então, é preciso ter a consciência da abrangência do seu estudo. Eu não posso, em hipótese alguma, pegar só os estudantes de Fortaleza, da UFC, e dizer que é nas universidades. E se não valer para a Unifor, por exemplo? Eu não sei, eu só peguei os estudantes da UFC e de Fortaleza. Se não valer para Sobral, para Quixadá, que nem tem bem cultural, entende? Então, esse tipo é mais para que vocês evitem escrever coisas muito genéricas, por causa da linguagem específica de um texto acadêmico. Né? A gente precisa não deixar dúvidas depois que você escreve. Eu tirei de contexto? Sim, tirei muita coisa de contexto quando eu pensei, mas de toda forma, essa sentença, ela é muito genérica. É mais para que vocês treinem um pouco da linguagem do que eu estou falando. Esses detalhes
colocados nas sentenças, nos parágrafos, eles precisam ser enfatizados. Existem alguns recursos que você pode lançar mão para dar ênfase a determinados detalhes que o autor acha importante. Então, um resultado que é core, que é o resultado principal, que o leitor, quando ele terminar de ler o artigo todinho, ele não pode esquecer aquele resultado. Esse resultado, ele precisa ser enfatizado via repetição. Como é que você repete? Você pode usar aquele resultado no título, no resumo, nos resultados de discussões. E na conclusão, quer dizer, você vai dizendo aquele resultado, que é o principal, ao longo do artigo. Essa ideia de repetição é muito mais para dar ênfase do que um problema de redundância, necessariamente, que nós vamos ver mais à frente. Né? Essas ferramentas, né, de ênfase, isso aqui é uma bibliografia que vocês podem, de repente, é um pouco caro, né? Mas o e-book é um pouco mais barato, em torno de R$170. Se vocês tiverem interesse, dá para vocês pesquisarem. Né? Claro que o foco aqui nesse artigo é mais escrita em inglês, mas muita coisa você pode transpor para o português. Outra maneira de você enfatizar o que você quer no texto é escolher palavras apropriadas. Palavras, de repente, você usa um advérbio, e esse advérbio, ele vai levar a curiosidade do autor para a mensagem que vem logo em seguida, que pode ser a mensagem principal. Então, o uso apropriado das palavras é importante nessa hora em que você quer deixar o leitor conhecedor do seu resultado, do que você quer que ele conheça. Né? Ilustrações, gráficos, esquemas. Às vezes a gente tem uma estratégia empírica de uma determinada metodologia, você utilizou uma determinada metodologia e às vezes você colocar um esquema de como você chegou àquela amostra é visualmente mais agradável e faz com que o leitor entenda todo o percurso de seleção de amostra, né, com base naquela metodologia. Às vezes um esquema, um organograma, uma ilustração vai chamar mais atenção do que colocar aquilo em texto. Então, você precisa pensar como é a melhor estratégia para que o leitor consiga entender aquilo que você fez e consiga dar o valor, né? Consiga levar adiante até o final do seu artigo. Ou mesmo o posicionamento da ideia. Quando você escreve um parágrafo, a ideia principal deve vir aonde? No começo do parágrafo? No meio do parágrafo? No final do parágrafo? Então, a posição que essa sentença, né, essa frase, essa oração ocupa dentro do parágrafo é importante. Até isso é importante. Nós vamos ver mais adiante. Certo? Então, esse posicionamento da ideia principal também é uma maneira de enfatizar esses detalhes que você quer. Então, você, como autor, vai levar o seu leitor a dar a ênfase que você quer, a dar a importância daquilo que você quer. Basta lançar mão de algumas ferramentas que eu estou colocando aqui.
né? Bom, a questão do posicionamento. Você tem, imagina um parágrafo, ele é um grupo de sentenças, né, que estão ali, que formam uma única ideia. A forma como você monta o parágrafo é exatamente, cada parágrafo é uma ideia, diferente da outra, que, obviamente, vão se conectando ao longo do seu texto acadêmico, certo? Então, enquanto você estiver discutindo e detalhando e dando ênfase àquela ideia principal daquele parágrafo, o parágrafo não acaba. O parágrafo só acaba quando você observar, bom, agora eu vou partir para uma outra ideia, né? Então, aí começa um outro parágrafo. Então, não tem o tamanho correto de parágrafo. O tamanho correto é um parágrafo, uma ideia detalhada, né? E aí, o que eu falei para você, que faz diferença o posicionamento das sentenças ao longo do parágrafo, se está no começo, no meio ou no fim. Quando você pega aquela ideia daquele parágrafo e coloca logo no início, ou próximo ao começo, ao início do parágrafo, você ajuda o leitor na leitura daquela ideia, no entendimento daquela ideia. Você deixa a leitura mais clara. É algo, quando a gente está lendo, é algo natural. Você começa a ler um negócio, você quer entender do que o cara está tratando daquele parágrafo, do que a pessoa está tratando daquele parágrafo. E se demora muito para vir a ideia principal, o cérebro da gente desconecta, a gente começa a pensar em outras coisas, começa a não entender o que você está lendo. Aí, o que a pessoa faz? Se ela está interessada realmente em saber, ela volta para o começo do parágrafo. Quantas vezes vocês lendo alguma coisa, vocês já fizeram isso? Você começa lendo, não está entendendo nada, você volta para o começo do parágrafo para poder você ver se você consegue entender aquilo ali que está se passando, né? Então, colocar a ideia principal de forma simples, clara e direta, logo na primeira sentença, é uma maneira de você prender a atenção do leitor e amenizar a ansiedade do cérebro do leitor que está buscando aquela mensagem principal. Depois que você passa a mensagem principal, aí você coloca os detalhes sobre aquilo ali, né? Sei lá, vamos imaginar aqui estudantes do segundo ciclo do ensino fundamental aproveitam melhor a jornada estendida. Eu estou inventando aqui, tá? Isso aqui é na hora. Aproveitam melhor, tem melhor desempenho com jornada estendida, se essa jornada é dedicada à base comum curricular, né? A disciplinas da base comum curricular. Então, isso fecha um pensamento, óbvio que não escrito desse jeito, né? Mas eu queria dar a ideia para vocês. Fecha um pensamento de que quando você estende a jornada a jornada escolar, você melhora o desempenho do aluno, desde que isso seja voltado para as disciplinas, né? Essas horas a mais que o aluno passa em sala de aula, seja voltado para as disciplinas da base comum curricular. Essa é a ideia principal de um parágrafo fictício. Aí você vai detalhar essa ideia. Isso ocorre por 3 motivos. Primeiro, aí você base na literatura, né? Segundo, então, enumerar também faz parte da organização de um parágrafo. Você organiza suas ideias dentro de um parágrafo. Então, o leitor, ele está na busca da ideia principal. A gente, quando lê, sempre está na busca da ideia principal de um determinado parágrafo.
É importante você fornecer isso logo. A outra ferramenta que ajuda, né, na ênfase, nos detalhes, né, de uma determinada oração, de uma determinada sentença que você quer dar maior detalhamento, é a escolha apropriada de palavras, né? Um exemplo aqui, altos níveis de proteínas são encontrados nas amostras de sangue de pacientes com infecções hemorrágicas. A ênfase que você quer dar nisso aqui é aonde? Altos níveis de proteínas são encontrados nas amostras de sangue de pacientes com infecções hemorrágicas. É na infecção? É no nível de proteína? É na própria proteína? Você não sabe, quer dizer, essa sentença, ela está sem uma ênfase naquilo, você não percebe a ênfase, você não percebe qual é o aspecto mais importante nessa sentença. E aí, o leitor, quando ele não percebe isso, ele vai continuar lendo o seu parágrafo para tentar entender o que é importante nessa mensagem que você passou primeiro, certo? Quando você coloca assim, altos níveis inesperados de proteínas são encontrados em amostras de sangue de pacientes com infecções hemorrágicas. Bom, então você está focando nos níveis, porque esses níveis são inesperados. Né? Então você acrescentou uma palavra que deu ênfase àquilo que você quer dar ênfase. Altos níveis de uma família de proteína muito específica, S100, foram encontrados em amostras de sangue de pacientes com infecção hemorrágica. Pronto, aqui você quer chamar a atenção para essa família aqui de proteínas que é muito, muito específica e que foram encontradas nessas amostras de sangue. Então, aqui a ênfase é na proteína. Então, o detalhamento é que vai dar a ênfase no aspecto que você queira. Né? Onde você quer marcar a ênfase, você vai lá e detalha. E dá uma informação a mais para o leitor. Ou, se você não quiser dar ênfase a nada, enfim. Mas é importante você, às vezes, enfatizar o resultado que você encontrou, né? Então, de especificidade, basicamente isso. Em relação à complexidade, a complexidade de um texto acadêmico faz referência à fluidez desse texto acadêmico. Então, quando você começa a ler e o texto está truncado, você começa a ler uma sentença e tem várias outras sentenças metidas no meio do texto até você achar a mensagem que é a mensagem daquele parágrafo. Isso torna o texto muito complexo. Sentenças muito longas tornam o texto complexo. O uso abusivo da voz passiva, que eu falei no começo da aula de hoje, torna o texto muito complexo. E a falta de foco no assunto, na ideia que o parágrafo quer fixar. Se você não tem foco, se você não dá ênfase naquela ideia que você quer, dispersa. E a pessoa vai, mais uma vez, ter que voltar ao início do parágrafo para poder entender o que você está querendo falar naquele parágrafo. Complexidade não é bom, gente. Em termos de texto acadêmico, um texto complexo é um texto ruim. O texto acadêmico, ele é simples, direto.
Eu vou repetir esse mantra até a próxima aula, inclusive, né? É o mantra. Vamos ver aqui alguns exemplos. Os autores destacam que a desconcentração geográfica dos recursos do PRONAF é um fato, mesmo que a passos lentos, como já identificado anteriormente, e que temos o PRONAF com um programa que está consolidado em todas as regiões e, assim, podemos considerá-lo como um instrumento fundamental para o desenvolvimento rural do país. E aí? O que vocês acham desse texto? Uma sentença longa pra caramba, né? Eu não sei o que é o principal aqui, se é essa desconcentração geográfica do PRONAF, ou se é o fato do PRONAF servir para desenvolvimento rural no país, ou se ele quer dizer que esses recursos são distribuídos lentamente, e é isso que é o importante. O que eu sei é que é uma sentença muito longa, que não tem foco na ideia principal que o parágrafo quer trazer. Eu não sei nem qual é a ideia principal desse parágrafo. Como eu disse, pode ser qualquer uma dessas três, ou pode ser outra coisa, inclusive. Certo? E esses erros a gente vê só em português, não. Tem aqui, imagina, olha aqui o tamanho dessa sentença. Eu não tenho nem coragem para ler isso tudo aqui, né? As análises mecânicas têm sido levadas adiante, tá? Medidas. É um negócio assim, cansativo, extenso. Um exemplo de como não fazer um parágrafo em um texto acadêmico. Aqui, no primeiro tipo, quando a eficiência da DMU é explicada, se as informações já não foram incluídas em outras variáveis, dentre outras observações que podem ser feitas ao longo do estudo, deve-se levar em consideração que os dados das variáveis são confiáveis e seguros. Eu não entendi absolutamente nada disso aqui, mas isso aqui foi um texto verídico. Não é inventado, não. Então, quando se lê em voz alta, a gente percebe esse tipo de problema. Por isso, a dica que eu dei, leia em voz alta. Você escreveu, leia em voz alta. Para ver se faz sentido para você, para ver se você entende. Dentro da estrutura de um parágrafo, colocar uma sentença muito clara e direta e dar ênfase naquilo que você quer que o leitor guarde na memória é importantíssimo. Quando fica uma sentença muito longa, a gente esquece. Não é porque a gente está ficando velho, não, mas a gente esquece do que começou a ler. Você nem lembra mais. Você volta. Eu não conto as vezes em que quando eu estava na graduação, tinha uns textos assim muito maçantes de teoria da comunicação, que era muito complicado chegar ao final do parágrafo. Então, imagino que as coisas não têm melhorado muito de lá para cá. Essas coisas não melhoram. A não ser que você trabalhe para isso, né? Então, sentenças muito longas, certamente o leitor não vai guardar. A gente esquece o que você quer dizer. A gente fica procurando o ponto final da sentença e a sentença não acaba.
A gente fica procurando o ponto final da sentença e a sentença não acaba. Olha o tamanho disso aqui. Aqui repetido. Isso aqui era para ter acabado aqui, ó. Essa sentença. Stress strain measurements. Ave Maria. Quase não sai. Measurements. Esses tipos de análise, esse tipo de análise indica e tal, e tal, e tal. Então, quebrar essa sentença é importante para poder destacar o que você quer. Você quer destacar esse começo aqui. Certo? Outra coisa que eu coloquei, em termos de complexidade, é o uso abusivo da voz passiva, ou empilhamento da voz passiva. Né? Isso aqui é fácil de resolver quando a gente coloca na voz ativa, né? A nova metodologia de purificação para purificação da proteína é apresentada. Técnicas que isolam o HPLC são discutidas. A quantidade de proteína purificada em cada ciclo é revelada. Então, is presented, are discussed, is revealed. Esse estudo descreve uma nova metodologia para a purificação de proteínas usando novas técnicas baseadas em experimentos, blá, blá, blá. Essa purificação fornece a quantidade de tanto de proteína. Pronto. Esquece essa questão da voz passiva ou esse empilhamento e você já torna o texto mais direto e mais dinâmico para se ler. Tudo bem até agora, gente? Sim, tudo bem. Outra questãozinha muito importante em termos de estilo do texto acadêmico é a ambiguidade. Você pode usar palavras que podem, naquela sentença, ter duplo sentido, dar mais de um sentido ao texto. Então, você precisa ter cuidado quando você usar, por exemplo, o uso de pronomes, às vezes, complica. Que em português, André pediu a Fabiana que pegasse sua mochila na sala. Ah, a mochila é da André ou da Fabiana? Esse tipo de imprecisão não pode ser colocada num texto acadêmico. Na realidade, em texto nenhum, né? Mas no texto acadêmico, pior ainda. Esse tipo de ambiguidade. Pode ter o sentido de porquê, o sentido de quanto, né? Então, momento da temperatura, pode ter aumentado a temperatura porque as partículas foram liberadas, as partículas de fitoterápicos foram liberadas. Por quê? Ou a temperatura pode ter aumentado enquanto as partículas de fitoterápicos foram liberadas. Então, esse as aqui, ele pode ter qualquer um desses dois sentidos. O ideal é você colocar a palavra, ou se isso aqui é a causa disso aqui, então é por quê. Ou se isso aqui é uma correlação, quer dizer, enquanto um acontece, o outro acontece, então você coloca o why.
Isso aqui para citar o exemplo em inglês também, né? Esse problema do uso de pronomes é um problema também comum no inglês, né? It, substituindo aqui a proposta desse processo foi captar imagens sem a perturbação do sujeito. It was not very clear. O que não é claro? A proposta, a imagem, o fato de causar perturbação. So, it was not obvious. Realmente não é óbvio. Você não sabe a que se refere esse it. Nem a esse it, nem esse it. O que foi alcançado? Não sei. A imagem não ficou muito clara. Então, não é óbvio se a proposta foi alcançada. Então, a proposta não foi alcançada, aqui é a imagem. Então, você substituir o pronome pelo nome vai tornar mais clara e menos ambígua a sua mensagem. Isso acontece bastante também quando se está escrevendo. Quando a gente lê em voz alta, a gente percebe esse tipo de problema. Existem vários outros problemas encontrados, né, no texto acadêmico, como redundância, falta de ação no verbo. Nossa, falta de ação no verbo a gente vai ver, né? Tem bastante. Falta de fluência na escrita, falta de ritmo de escrita. Então, esse tipo de problema, é preciso que vocês identifiquem quando escreverem. E evitem. Então, vamos lá. Redundância. Não é segredo para ninguém que a escrita acadêmica precisa ser específica, como eu falei no começo desses problemas, né, e concisa. Então, a redundância é um problema. Quando você está sendo redundante, você não está dando ênfase. É diferente de ser redundante. A ênfase é diferente de ser redundante, certo? A redundância é algo que você pode simplesmente tirar e que não vai fazer falta. A ênfase não. A ênfase você vai colocar porque é importante que se grave aquele tipo de resultado. Olá, olha essa frase. Durante a fase de coleta de estudo, todas as medições experimentais foram realizadas em um período de 3 meses. Todos os resultados obtidos foram posteriorizados e possíveis erros foram completamente eliminados. Você tem um excesso de palavras aqui, tudo que está em vermelho está em excesso. Quer dizer, tem muito mais coisa em excesso, mas o que está mais óbvio está em vermelho. Em um período de 3 meses. Realizadas em 3 meses. Você não precisa dizer em um período de 3 meses. Para quê? Que eu encontro bastante, por exemplo, no ano de 2021, no ano de 2021. Você coloca em 2021 e está resolvido. Não precisa dizer no ano de 2021. Redundância. Né? Então, você tem, nesse texto aqui, um excesso de palavras. Totalmente desnecessário. Melhorando um pouquinho. Durante a coleta de dados, todas as medições foram realizadas em 3 meses. Os resultados foram posteriormente analisados e possíveis erros foram eliminados. Não todos os resultados, mas os resultados. Estou falando dos resultados, são todos. Né? Aqui já está vendo que já melhorou um pouquinho, já diminuiu,
você tirou essas coisas assim em excesso, já melhorou a fluência desse texto. Mas dá para ser melhor. Não dá? Olha aqui, todas as medições foram realizadas em 3 meses. Olha que maravilha. Se eu disser só assim, todas as medições foram realizadas em 3 meses. Só isso aqui. O resto é desnecessário. Redundância. Vocês concordam comigo? Ou vocês discordam? Pode discordar, não tem problema nenhum discordar. Vocês acham isso aqui importante? O que vocês acham? Hein, Camila? Professora, não sei muito, assim, porque talvez seja importante saber o que aconteceu com o restante, mas ao mesmo tempo, tipo, os resultados foram posteriormente analisados. Não sei se é tão importante saber o que foi posteriormente analisado. Se você vai ter uma sessão de resultados de discussão, é porque esses resultados foram analisados, né? A gente espera isso. Você tem resultados, esses resultados precisam ser analisados sempre, né? É tipo assim, eu tô dizendo que vou fazer uma coisa que é o core de um artigo. Então, não precisa dizer que vou fazer aquilo ali, né? E os erros eliminados é o que você precisa fazer de básico. Quando você está escrevendo um artigo, você está lidando com dados, aquilo ali é o mínimo que você precisa fazer. Um editor de uma revista, quando ele vai pegar o seu artigo para ver se interessa publicar ou não, aquilo ali ele vai dizer, mas isso não é uma coisa óbvia, você precisa dar conta de erros que você possa ter cometido. É o que se espera, entendeu? Por isso que essa frase aqui, essa sentença, não é fundamental. Porque ela é o que deve ser feito sempre. A eliminação de erros é o mínimo que um autor deve fazer. Além disso, gente, todos esses procedimentos estão lá descritos na seção de metodologia, né? Então, esses pormenores, eu falei, né, na aula passada, o problema da identificação, toda a estratégia seguida no artigo, possíveis vieses, né? Tudo isso está lá na seção de metodologia, não precisa você dizer que você vai fazer. Não precisa você dizer que vai analisar os resultados. Os resultados tem uma seção de resultados só para analisar os resultados. Vai corrigir os erros. Existe uma seção de metodologia só para você dizer o que foi que você fez. Né? Então, esse tipo de sentença, ela é redundante, entende? À medida que você vai escrevendo, você vai se familiarizando com... você vai enxugando cada vez mais seu texto. Certamente, eu tenho a minha dissertação aqui de mestrado, quando eu escrevi lá para o início da década de 2000, eu jamais escreveria da mesma forma hoje. Então, à medida que você vai escrevendo, você vai pegando maior intimidade com esse tipo de texto, você vai melhorando. Essa é a coisa boa, né, de você escrever. Você vai melhorando com o tempo. É para ser assim. Né? Então, esse autor, Michael Allen, ele traz
algumas redundâncias aqui. Escolhas alternativas, fundamentos básicos, completamente eliminado. Está eliminado, né? Completamente eliminado. Introduzido um novo. Se está sendo apresentado, se está sendo introduzido alguma tecnologia ou alguma metodologia, ela é nova. Ela está sendo introduzida, senão ela não estaria sendo introduzida. Então, é redundante. Entende? Espaço vazio é redundante. Espaço. Definitivamente povoado. Ou provado. Definitivamente provado. Se está provado, está provado. Não precisa você dizer que é definitivamente. Não precisa. É. Muito similar. O muito é redundante. Ainda persiste. Persiste, não é ainda persiste. Então, esse tipo de vício que a gente tem, eu não vou me furtar e dizer que a gente está acostumada a algumas coisas e acha natural, mas a gente precisa se policiar para evitar na hora que estiver escrevendo. Tudo isso é redundância. O outro problema que eu citei, no estilo de texto acadêmico, é a falta de ação nos verbos. A gente tem essa mania, sabe, de substantivar. E a gente leva essa mania quando tenta escrever em inglês. Para o inglês, essa mania. Que é ruim, né? Assim, uma melhoria que é contínua, né? Contínua nas condições do paciente foi observada. Aqui, gente, uma melhoria contínua, o verbo aqui é melhorar, né? A ideia do verbo é melhorar. As condições do paciente foram melhoradas. Você vai... Aqui você está substantivando o verbo melhorar. Ou, melhor ainda, mais direto, se você quer sair da voz passiva, as condições do paciente aqui, ó, trocada, paciente, tá? As condições do paciente melhoraram. Isso aqui é um discurso direto e mais preciso do que uma melhoria contínua nas condições do paciente foi observada. Certo? Então, esse tipo de substantivação do verbo deixa o discurso mais indireto, deixa menos preciso. Então, você coloca uma ação, você coloca um verbo. Aqui, a administração de dopamina produziu uma redução na frequência de convulsões. A ideia aqui é reduzir. Esse é o verbo. Reduzir, né? Então, o discurso mais direto, ao invés de dizer uma redução na frequência de convulsões, é a administração de dopamina reduziu a frequência de convulsões. Simples, direto. Fez um arranjo, aqui são outros exemplos, né? Fez um arranjo para, organizou. Fez a decisão, decidiu. Fez a mensuração, mensurou. Realizou o desenvolvimento, desenvolveu. Não tenham medo de escrever o verbo diretamente. É muito melhor. A linguagem direta é muito melhor. Olha quanta coisa a gente economizou aqui de palavra. Fez a mensuração de, mensurou. Você economizou, trocou 4 por 1. Muito melhor.
Às vezes isso faz diferença quando você está escrevendo e você tem limitação de espaço. A depender da revista, às vezes a limitação é enorme. Tá? Ali eu estava falando de complexidade, de ambiguidade e de problemas no texto. Aqui a gente já segue para a fluidez de um texto acadêmico. A ideia aqui é você deixar o leitor com vontade de ler mais o seu texto. Você vai dizer, mas é um texto acadêmico, normalmente ninguém tem interesse. Tem, muita gente tem interesse. E se você coloca uma transição entre as suas ideias ou entre as sentenças, se você faz essa transição suave, dando fluidez ao texto, você leva o leitor a ler cada vez mais o seu artigo. A ideia é essa. Agrada o leitor na leitura do seu artigo e no entendimento do que você quer mostrar, né? Que você está estudando, das hipóteses que você está tentando comprovar. Certo? Então, mais uma vez, a gente tem sentenças, essas sentenças formam os seus parágrafos, e cada parágrafo é uma ideia em si. Quando você extrapolou, quando você concluiu aquela ideia, aquele pensamento, aquela mensagem, você vai passar para um outro parágrafo que vai levar a uma outra ideia. Não desconectada da ideia anterior, mas ainda assim uma outra ideia. Então, a gente tem passagens dentro de um parágrafo, entre as sentenças, essa fluidez precisa existir, e a gente tem também, entre os parágrafos, entre uma ideia e outra, também precisa haver fluidez no texto. Aqui a transição dentro de uma sentença. A estimativa pode ser enviesada porque a proporção de estudantes de escolas profissionalizantes necessariamente não representa a redução na qualidade dos pares. Então, esse porquê, ele está ligando a ideia, ou o que você quer dizer em termos de estimativa enviesada, ligando com o motivo pelo qual essa estimativa pode ser enviesada. Então, você está saindo, entre as sentenças, você tem uma transição, que é expressa pelo because. Certo? Aqui, no caso, dentro de uma oração só. Mas você pode também ter a transição entre as sentenças. Nós testamos a presença de efeitos não lineares sobre estudantes de escolas regulares devido à mudança da composição dos pares, como uma consequência da introdução de escolas vocacionais nos municípios. Então, a ideia nessa sentença é de testar efeito não linear para essa composição, e nessa outra aqui é o surgimento de novas escolas, a introdução de uma outra escola. Uma está ligada à outra, uma seria consequência da outra. A gente testou por causa disso. Tem um motivo pelo qual eu estou testando. Então, você tem a transição aí entre as sentenças, que você, mais uma vez, faz uma transição suave, né? Entre uma sentença e outra.
Ainda fazendo parte e analisando a fluidez do texto, a gente encontra um problema muito comum de ideias que são complementares e que estão desconectadas dentro de um parágrafo. Aqui está falando do nível de proteína, aquele mesmo exemplo lá, né? Do nível de proteína encontrado em amostras de sangue, está dizendo assim, o nível de proteína encontrado em amostras de sangue é similar aos observados por outros pesquisadores. Devido à sua habilidade de formar complexos com o DNA e o RNA, essas proteínas têm sido extensivamente investigadas por um número de grupos de pesquisa, incluindo o grupo de Harvard, que estimou que o nível normal de proteína no sangue deveria ser em torno de 1 miligrama por decilitro. Ora, gente, o nível de proteína está bem aqui, e o valor desse nível está bem aqui, no final do parágrafo. Não seria melhor? Elas são ideias complementares. Porque o nível de proteína, nesse caso aqui, é uma coisa importante. Ele é observado nas amostras de sangue. E aí você vai falar que é similar ao observado por outros pesquisadores, vai falar que a proteína forma complexos com RNA, com DNA, vai falar do grupo de pesquisa de Harvard, para depois você dizer qual é o nível de proteína. É covardia com o nosso cérebro, né, não? Ele quer saber logo qual é o nível de proteína. Então, uma coisa complementa a outra, devia estar pertinho. Você não devia esperar o parágrafo inteiro para ler o nível de proteína. O nível de proteína encontrado em amostras de sangue foi de 1 miligrama por decilitro, o qual é similar ao observado pelo grupo de Harvard, grupo de pesquisa de Harvard. Aqui está pertinho e aqui você consegue. O cérebro da gente vai sossegar quando encontrar o nível de proteína. E aqui você já consegue, a partir dessa sentença principal aqui, que você estabeleceu, né, a ideia, a mensagem que você queria passar, agora você pode detalhar, colocar outras sentenças que vão detalhar essa ideia principal, essa mensagem principal do nível de proteína no sangue. Qual é o nível ideal de proteína no sangue? Conectar as ideias. Não deixe uma ideia que é complementar a outra longe. Conecta, deixa perto. Depois, você termina a sentença, depois você vai detalhar aquela sentença, você vai colocar outras coisas que são igualmente importantes para aquela mensagem que você quer passar ao longo do parágrafo. Mas não deixa uma coisa distante da outra, senão pode ser que o leitor fique confuso, perca o foco e tenha que voltar ao início se ficar muito distante, tem que voltar ao início do parágrafo. Certo? E aqui, ainda dentro de fluidez, que é um tópico importantíssimo, eu quero falar um pouco da transição entre sentenças, né? A gente pode colocar conectores para fazer essa transição entre as sentenças ou mesmo entre os parágrafos. Conectores de continuação, que seria o quê? Indica que o movimento de ideias vai continuar na mesma direção. Aquilo que eu falei, você pode enumerar. Isso assim acontece dessa forma. Aí, pronto, você estabeleceu ali uma ideia principal no começo do parágrafo. Isso acontece dessa forma. Pá, explicita lá. Estou deixando bem genérico de propósito, mas vocês entenderam o cerne da questão. Aí você continua. Isso ocorre por 3 motivos principais. Primeiro, segundo, terceiro, você vai explicando ao longo do parágrafo. Então, você vai prendendo e vai detalhando aquela ideia principal que você já lançou mão.
Adicionalmente, é um termo que você pode utilizar, que dá a ideia de continuação e assim por diante. Você pode usar um aposto, ou seja, uma pausa nas ideias para que você consiga explicar alguma coisa. E aí, esse aposto você pode usar, ou, por exemplo, em outras palavras, isto é, você vai explicar alguma coisa que você acha importante para depois você continuar. Então, aquilo ali vai dar continuação àquela ideia principal. Ok? Você vai especificar. Outro conector que pode ser bastante usado é o conector que indica algo que é o inverso, o oposto, né? Então, indica um movimento de ideias na direção contrária. Você pode utilizar em contraste. No entanto, por outro lado, né? Você está num sentido, e aí você, na outra sentença, ou se for uma outra ideia, num outro parágrafo, você pode começar já com esse movimento em direção contrária. Isso vai dar fluidez no seu texto. Né? Outro conector de conclusão. Quando você quer... você falou bastante sobre aquela ideia e você quer deixar a mensagem ali resumindo. Você pode colocar algumas expressões ou palavras que fazem essa transição entre as sentenças. Você pode colocar em resumo, concluindo. Eu vejo muito Destart. Acho Destart, assim, um pouco snob, mas é bastante utilizado em textos acadêmicos aqui em português, tá? Então, esse tipo de conector você pode lançar a mão para dar a fluidez do seu texto. Tá? O ritmo. Não sei se vai dar tempo de ver tudo hoje, gente. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Falta muita coisa. Falta bastante coisa. Falta. Qualquer coisa a gente termina amanhã, porque a aula de amanhã não é tão grande, então dá para complementar amanhã. A aula 3 termina amanhã, mas a gente vamos avançar. O ritmo de um texto acadêmico, dentro do estilo de escrita acadêmica, é importantíssimo. Bom, falei da fluidez, falei dos conectores, mas eu preciso falar do ritmo também. O que seriam essas sentence openers? Literalmente o que você usa para abrir uma sentença, o começo de uma sentença. Então, imagina, vou ler. Vamos ver se vocês se empolgam com esse texto. O sensor de DNA tem sido considerado uma ferramenta poderosa para diagnosticar o câncer. O diagnóstico do câncer geralmente não é simples devido ao número de variações das patologias e também a quantidade muito baixa de moléculas de DNA expressas no início da doença. Sensores capazes de detectar tipos específicos de células tumorais podem representar um avanço na medicina. Este artigo descreve o desenvolvimento de sensores especiais para a detecção de câncer. Os sensores são compostos por anticorpos imobilizados que reconhecem tipos específicos de proteínas produzidas por células cancerosas. Os sistemas de sensores foram produzidos usando diferentes estratégias de imobilização. Os resultados mostram que diferentes tipos de células cancerosas podem ser detectados em limites de detecção muito baixos. Os experimentos foram realizados em triplicata. Os sistemas que desenvolvemos serão avaliados em ensaios clínicos em alguns meses. Muitas áreas da medicina se beneficiarão com nossas novas tecnologias. Isso aqui é um abstract. Você vê aqui
a contextualização, aqui a lacuna, né? Porque o diagnóstico não é simples, é uma lacuna. Aí o objetivo, né? Vocês devem ter percebido, quando eu estava lendo, vocês devem ter percebido que era um abstract. Mas todas as sentenças possuem uma mesma estrutura. Você não tem um ritmo empregado nesse parágrafo, nesse abstract. Você não tem conectores que dão ritmo ao texto. São todas assim, o sujeito, o verbo, o complemento, o sujeito, o verbo, o complemento, então, e todas mais ou menos padronizadas, né? Os sensores, os sistemas, os resultados, os experimentos, os sistemas. Certo? Tá aqui em vermelho, só para facilitar, né? O sensor de DNA e tal. Então, a gente tem algumas formas que você consegue melhorar o ritmo, melhorar a estrutura do seu parágrafo. Você pode iniciar com advérbio, você pode utilizar uma frase preposicional, você pode colocar uma oração dependente, né? Você pode usar expressões no infinitivo. Lançar mão de expressões que façam sentido, obviamente, né? E que dêem influências a esse parágrafo. A ideia é que vocês deem ritmo aí ao parágrafo anterior desse aqui. Mas, como está muito em cima da hora, eu vou colocar aqui para vocês e vou ler de novo. Recentemente, o sensor de DNA tem sido considerado uma ferramenta poderosa para diagnosticar o câncer, embora o diagnóstico do câncer geralmente não seja simples devido ao grande número de variações de patologias e também a quantidade muito baixa de moléculas de DNA expressas no início da doença. Só isso aqui já melhorou bastante em relação a essas sentenças estanques, né? Sensores capazes de detectar tipos específicos de cânceres tumorais, de células tumorais, podem representar um avanço na medicina. Neste artigo, descreve-se o desenvolvimento de sensores especiais para a detecção de câncer. Os sensores são compostos por anticorpos imobilizados, isso aqui não pode fugir e tal. Para otimizar os sistemas, aqui o infinitivo, né? Para otimizar os sistemas de sensores, utilizaram-se diferentes estratégias de imobilização. Os resultados mostram que diferentes tipos de sensores podem ser detectados em limites de detecção muito baixos. Os experimentos foram realizados em triplicadas. Em alguns meses, os sistemas que desenvolvemos serão avaliados em ensaios clínicos. Com alta sensibilidade e especificidade, são alcançadas como alta sensibilidade e especificidade são alcançadas pelos sensores, áreas da medicina poderão se beneficiar com essas novas tecnologias. Então, eu expliquei, dizer, tudo isso aqui é para dar ritmo ao abstract, ao parágrafo. São recursos que o autor pode utilizar, deve lançar mão, para que fique menos cansativo você ler o parágrafo. Isso, obviamente, não é utilizado só em abstract, é utilizado ao longo de todo o texto acadêmico. E aqui tem um exercíciozinho, é um parágrafo enorme, né? Em que você tem um texto maçante. E aí eu coloquei algumas palavras aqui que vocês precisam colocar nesse texto e que faça sentido para que ele ganhe um pouco mais de ritmo. Então, é com vocês. Vocês vão ler e vocês vão dizer onde é que vocês colocariam essas palavras. Tá tudo misturado aí.
E aí? Conseguiram? Quando ele fala que o estudo descobriu, né, os papéis que enquadravam as categorias, aí ele vai explicar elas, né? Aí primeiro ele fala das funções relacionadas ao ensino, aí depois ele passa para as tarefas relacionadas ao trabalho social. Isso. Daria para você enumerar, né? Uhum. Primeiro, tá aqui, primeiro, segundo, isso daria um pouco mais de ritmo e organização nessas ideias, né? Como consequência, eu colocaria bem aqui. Como consequência da nova postagem, ou sei lá, dos novos, né, do novo papel desempenhado, como consequência do novo papel desempenhado pelos MLF, tá, a análise qualitativa de observações no campo, entrevistas, né, descobriu que os papéis, né, isso aqui é uma consequência do, então você pode linkar dessa forma. Isso aqui é só um exercíciozinho rápido, bobo, fácil, né, mas que ajuda bastante a manter, a dar ritmo ao texto. Várias outras coisas poderiam ser colocadas, sim. Esse texto continua maçante, mesmo com essas 3 palavrinhas, essas 3 expressões aqui, mas já é algum começo. E a ideia é você ir trabalhando o texto para que ele fique mais enxuto, mais direto e com essa fluidez. Tentem dar fluidez ao texto de vocês. E aí tem uma... é o último, ó. Acabei minha aula. Que maravilha. Essa aqui é a parte de... A aula 4. É a aula de amanhã. Eu vou começar com escrever em inglês. Então, maravilha. Esse aqui era o último exercício. Terminei quase na hora. Maravilhoso. Então, pensem um pouco nessa ideia de fluidez, de simplicidade do texto, e tentem de alguma forma, desculpa, gente, eu tô tossindo pra caramba, e tentem de alguma forma ir colocando e vendo esses conectores. À medida que vocês forem lendo, vocês obviamente vão se inteirar da literatura antes de escrever um artigo. Vocês podem ir observando esses conectores. Vocês podem ir observando se o texto que vocês estão lendo tem ritmo, se tem fluidez ou não. Porque pode acontecer de o texto ser maçante, né? E você não está entendendo, tem que voltar no início do parágrafo. Isso aí acontece demais. Então, tentem evitar esse tipo de problema. O problema de redundância também é muito importante e que muitas vezes a gente comete sem se perceber, sem dar conta de que está fazendo isso aí. Né? Simples, menos é mais, menos é mais. Essa é a principal mensagem quando a gente trata de estilo e linguagem de um texto acadêmico. Alguma dúvida, gente? Não, professora. Inclusive é muito bom porque a gente pega muito texto aí pesado para ler, né? Que é todo confuso, texto sem pé e sem cabeça, que costumam falar, né? Acontece demais. Eu acho que amanhã eu vou trazer aí um texto cru, ou seja, um texto que eu recebi um tempo atrás de um orientando. Primeiro texto, para vocês verem como a gente sofre. Então, eu estou tentando fazer com que vocês não façam isso. Não deem trabalho para os seus orientadores. Essa é a ideia principal. Deixa eu parar aqui a gravação.